Vamos estabelecer algumas coisas aqui para o nosso diálogo. Uma das bases da nossa sociedade é a propaganda. Propaganda, por definição, é um modo de persuadir e convencer pessoas. É comum nas propagandas uma pequena distorção do real que ressalte aos olhos para fins diversos. Convencimentos de marketing, políticos, emocionais, ideológicos e assim por diante, certo? A propaganda é a alma do negócio, diz o clichê conhecido. Agora veja, a base de um perfil de rede social é a mesma coisa. Dar a cada um de nós uma ferramenta de autopropaganda do nosso eu ideal. Nós escolhemos qual foto postar, o que publicar, como se posicionar e ter a nossa parcela de verdade. Em resumo, nas redes somos uma versão editada de nós mesmos. Assim, cada um de nós acaba produzindo uma imagem microdeformada do mundo real. Agora some cada uma dessas microdeformações ou distorções do mundo real e chegaremos ao momento atual. Vivemos numa falsa realidade. Aliás, não. Vivemos numa espécie de hiperrealidade. Temos cada vez mais dificuldade em separar o que é virtual e o que é real. Moramos no mito da caverna, no mundo ultra tecnológico. Cada um preso em seu perfil, em suas bolhas de realidade, restrito a uma vida de consumo. E aí? Suave tranquilidade nada, né? O vídeo de hoje tende a ser meio cabeçudo. Mas se você tá achando que a situação do mundo tá cada vez mais próxima do caos, eu prometo que esse vídeo é pra você. E eu já vou te começar com uma pergunta. Se você tirar uma selfie e olhar pra ela, você sabe distinguir o que é real e o que é foto, certo? Porém, se você olhar um pouco mais a fundo, verá que a própria ideia de tirar selfies está inserida num processo social e cultural. Nem sempre tiramos selfies, e hoje há dezenas de milhares de tutoriais que ensinam o que é uma boa selfie. A posição, o filtro, a edição, e isso se estende para todo o comportamento online. Ou vai dizer que você nunca sentiu que existe uma espécie de etiqueta ou linguagem silenciosa de como existir e se portar aqui dentro? Ok? Isso entendido, um passo à frente. Vamos imaginar que você passou a gostar de um lifestyle diferenciado, a tribo do Socirema. Um grupo de um pessoal descoladinho, que se veste bem, tem ideias legais e que você passa a se inspirar. Então você começa a dar like em influencers Socirema, que se vestem de maneira Socirema, em suas roupas todas modernas. Quanto mais você posta sobre o seu estilo, você percebe também que vai atraindo mais seguidores com essa roupagem. Ou pensamento Socirema, sua comunidade enche de likes e mimos, as pessoas te elogiam e aos poucos você passa a ser modulado pelo meio digital. E quando a gente menos percebe, estamos todos padronizados, com opiniões meio parecidas, palavras de ordem decoradas, com medo do julgamento da tribo e vivendo de imitar o comportamento alheio. Se você já não viveu isso, com certeza conhece alguém que está nesse tubo de extremização, não é mesmo? Isso vale para política, para moda, para futebol, para religião, para música ou para qualquer paixão de grupo que venha de forma acrítica. Nesse caos deformado, a ideia de real e falso perdem o papel principal na vida social. Passamos então a viver no império da opinião mais curtida, onde tudo o que mais importa é a visão de mundo do indivíduo e do nosso grupinho. Em outras palavras, não importam mais os fatos, mas como os fatos serão retratados minutos depois dentro das redes. É tudo sobre storytelling, imagem e estética, produzir identificações. Estamos vivendo num período único. Uma guerra bate à porta do mundo. Imagens, memes, ataques, invasões, páginas de fofoca, tudo junto e misturado, onde o que vale é o entretenimento. Basta cada um atuar o seu personagem independentemente do tema e voilá. Há alguns dias a Jovem Pan mostrou cenas do jogo de guerra Arma 3, como se fossem cenas de guerra verdadeiras. Paulo, bom dia. Esses equipamentos que a gente vê serem utilizados pelos ucranianos contra os tanques russos, etc., eles têm vindo de fora. Quais são os equipamentos efetivamente que têm chegado aos ucranianos, desses mais relevantes e que têm surtido efeito na região? Isso é o novo real. A vida toda sendo moldada dentro desse cyberespaço. Um local que muitos de nós investimos mais tempo de vida dentro do que fora. O espaço online, no entanto, tem um diferencial. A velocidade das informações supera a nossa velocidade de compreensão dos fenômenos. Ou seja, como tudo aqui acontece mais rápido, as pessoas também se constroem com essa velocidade acelerada, o que é chamado pelo geógrafo David Harvey como destruição do espaço através do tempo. Não há mais lugar para reflexão, apenas para mera reação baseada em nossas identidades. Sem dar conta que não é possível lidar com tanta coisa ao mesmo tempo, explodimos em cansaço produtivo e ansiedade de informação.
Estamos numa crise permanente porque fomos colocados numa esteira social desumana. Para explicar isso melhor, eu recorri ao sociólogo jamaicano Stuart Hall, que tem a seguinte tese. Até a metade do século XIX, tínhamos o que ele denomina sujeito do iluminismo, ou a ideia de que as pessoas acreditavam que cada um de nós nascia com um eu pronto, determinado, e que o nosso caráter era fixo, e que, dotado de razão, descobriríamos o mundo. Assim, a vida se resumiria numa viagem de descobertas externas que não alterariam a nossa essência. Depois, passamos para a ideia daquilo que é chamado de sujeito sociológico. Sobretudo no último século, é essa ideia de que o eu não é fixo, mas nasce de relações interpessoais. Ou seja, o social, a cultura, a região, altera a forma desse eu particular. E isso é bem trivial de entender, não é mesmo? Beleza. Mas o que vivemos agora parece ser um passo além. Com a era da ultra-informação, passamos a ter vários eus. Dentro de nós, há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções e disputando a nossa identidade num constante reforço atrelado ao consumo. Ou, em outras palavras, você é o que você consome. E se você não consome, você não tem mais valor. Além disso, para aqueles que são inseridos no mundo do consumo, você deixa de ser apenas um eu, mas sim tem a possibilidade de vários avatares personalizados que podem emular lugares, situações, verdades. Assim, um perfil de usuário não é a verdade sobre você ou sua vida, mas a verdade do seu Instagram ou do seu Twitter, que consciente ou inconscientemente nós construímos como uma versão calculada do que queremos projetar para os outros. Cada momento é retratado e escolhido a dedo por você em busca de um feedback positivo. Aí eu lhe pergunto, como isso vai alterar ou já alterou os nossos comportamentos e daqueles que já nasceram 100% imersos nesse mundo acelerado e deformado? Sociedade do espetáculo digital. Reduzir tudo a consumo e estética e reificar esses valores como a única forma possível de vida. Transformar todas as possibilidades do viver em produtos culturais de identidade e que performem tipos sociais. É como se houvesse um roteiro pronto e esperado para agir, pensar e dizer. Até o papel do crítico, na qual os sujeitos tanto se apegam, acaba sendo absorvido como um mero produto ou um nicho de mercado. A falsa sensação de liberdade de crítica, do rebelde, do crítico, do que vai contra a maré, também podem virar papéis absorvidos como produtos de consumo. Quando falamos em bolha, a coisa não parece tão perversa, não é? Mas bolha nada mais é do que amostra de mercado, e dentro dessas amostras cabe qualquer consumidor, inclusive o anticonsumidor. A estética passa a ter mais valor do que a realidade. É mais importante parecer saber do que saber de fato. Consumir uma forma de vida vem acima de vivê-la. E isso explica, por exemplo, porque alguns desmiolados são convencidos a gastar 4 milhões de reais num tênis falso de NFT ou $1.000 num tijolo da Supreme. Sim, um tijolo. Não importa a materialidade do tênis ou a normalidade do tijolo, pois a existência se reduziu ao não material e gera um tipo de prestígio e status dissociado do valor real do objeto. Entende como a estética se sobrepõe ao real nesses casos? Reduzir o ser humano ao consumo é reduzir a vida do ser humano. Esse é um dos motivos da crise de identidade que estamos passando no último século. É o que Slavoj Žižek chama de desrealização em seu livro Bem-vindo ao Deserto do Real. Nossa sociedade está massacrando o real e criando há tanto tempo um mundo de fantasia que é tratado como se fosse o concreto há tanto tempo que já não há mais separação entre o que é fato, o que é performance e o que é construção. Há apenas diferentes tipos de consumo. Como já vimos no vídeo da sociedade de controle, o resumo é o seguinte: o sonho final desse capitalismo que vivemos é a sua liberdade se limitando a você ser livre para personalizar o seu consumo e a sua manipulação de produtos. Somos nas redes personagens de nós mesmos. Em todo novo conflito, basta postar uma indignação, uma foto ou um produto que estamos satisfeitos. A rede passa a agir como uma espécie de anestesia, reduzida ao pensamento individual de ué, eu já postei, já fiz minha parte, segue o jogo, segue o baile. Até esse vídeo aqui pode ter esse efeito. O consumismo é a espada que corta qualquer força de uma ideia ou de uma ideologia. Numa sociedade de performance, a lógica de toda mercadoria é o ponto de partida e chegada da nossa existência. Por isso não mais nos entendemos.
Cada um está deformando e interpretando os sentidos de acordo com os seus afetos, recebendo feedback positivo do seu grupo, destruindo cada vez mais ponte de conexão entre pessoas diferentes. É como se todo mundo falasse português, mas cada um tivesse sua própria língua. Herbert Marcuse, filósofo alemão, explorará em seu clássico Eros e Civilização que a nossa liberdade e criatividade foi sufocada por essa combinação entre alienação e repressão dos nossos sentidos. O resultado é que ficamos limitados à nossa imaginação política e não conseguimos produzir nada fora da repetição daquilo que já foi. Somos moldados a gostar, aceitar e se resignar com o que nós temos. E aqui mora a grande treta desse vídeo. Sempre haverá gente que vai preferir se acomodar e viver uma realidade paralela. Muitos de nós preferem a cópia da realidade do que o real de fato. Lembra do bife da Matrix? Muita gente vai preferir o sabor de viver confortável na mentira do que se desconectar. Por isso, grande parte das pessoas insiste em voltar para aquele velho normal doentio que vivíamos há algum tempo atrás. Então, parcinhas e parcinhas, não é que os últimos anos tenham sido sinistros e deformados pela realidade perversa que começou agora e que as redes sociais são as únicas responsáveis por tudo de ruim que aconteceu. O fato é que a realidade sempre foi sinistra, cruel e perversa com a maioria dos povos do mundo, que sequer tem tempo para ficar pensando nesse tipo de luxo entre real e virtual. As formas espetaculares de vida, contrastando com o horror de nossa sociedade, só ficaram mais claras no tempo do ultra-real, cada vez mais tentadoras de nos jogarmos também em vidas simuladas, inspiradas em jovens de sucesso em reality shows ou em vidas cheias de filtro de aplicativo. É muito difícil para o nosso cérebro ignorar o fato de que essas vidas não são reais. E quando menos percebemos, passamos também a se comportar todos como sociremas. Tenso, né? Agora preste atenção, esse tipo de análise que eu contei nesse vídeo precisa ser feita com muito cuidado, porque contém nela uma cilada que se você não percebeu até agora eu vou te contar. Esse tipo de crítica à realidade misturada à tecnologia não pode estar descolada do seu tempo histórico e de suas condições materiais e dialéticas para acontecer. Tá, foda-se, frase bonita que não explica nada. O que isso quer dizer? Quer dizer que se colocarmos o ser humano para sempre nessa condição de refém das máquinas, podemos acabar caindo num buraco que não enxergue brechas para a subjetividade humana, que não consiga mais pensar em saídas, como se estivéssemos condenados a sermos robôs. Não. Se é por meio das imagens que somos contaminados, ainda podemos exercer saída e criatividade fora desse falso real. Não podemos jamais deixar a capacidade humana de criar suas próprias artes, fantasias, saídas, se reinventar em meio ao caos. Sem inserir essa crítica, todo esse vídeo aqui viraria um grande alarmismo de ficção descolado da realidade, num mundo eterno sem sentido, como se fôssemos eternas marionetes. Não somos. E eu tô dizendo isso porque muitas críticas que vão para esse lado que eu tratei nesse vídeo começam a acreditar então que estamos próximos do fim e isso não é verdade. Eu devo pontuar que não existe cultura sem tecnologia. Todas as criações engenhosas da linguagem, da técnica, são naturalmente artificiais. Por isso, calma, o caminho não é negar a tecnologia, sua potencialidade e rejeitar a capacidade humana de imaginar máquinas. A mesma máquina que destrói pode produzir reflexão de reconstruções. É o poder da dialética. Se não levarmos isso em conta, vira fatalismo, neoludismo, anarco-primitivismo, e não me parece ser esse o caminho. Se você acompanha o canal, você já percebeu que toda vez que chega nessa parte do assunto eu bato nessa tecla. Não adianta simplesmente deletar a rede social, isso não resolve os problemas do mundo, isso é uma solução individual, binária. E é preciso entender que o problema não é a tecnologia, mas como a estrutura econômica que vivemos utiliza a tecnologia para moer gente e decidir quem pode ou não ter acesso a essa tecnologia. Nós até podemos estar já no mundo das máquinas, mas não somos máquinas, não somos autômatos, temos resistência. E precisamos negar esse tecno-feudalismo que se impõe. E há muitos de nós que querem construir um novo mundo, construir novas perspectivas ao invés de se afundar na ultra-realidade. Não é o fim da história e não estamos condenados enquanto humanidade a assistir à nossa decadência. Enfim, você sabe que esse canal não é doutrinário, eu não tenho uma cartilha moral para ser seguida, rumo à felicidade eterna. Eu não tenho resposta pronta para o que é preciso ser feito ou qual é o caminho, fórmula para essa saída. Mas eu sei que a estrada está na retomada dos afetos, da busca por sentidos de coletividade, da ação direta dentro dos espaços virtuais que simulam o nosso real. Por isso que eu acredito que esse caminho só a arte consegue produzir.
Um outro mundo é possível, mas é preciso mudar a chave que molda nossa realidade. Eu tô tentando encontrar saídas, fazer algo. E você? Já pensou na máquina estética que comanda sua vida? Você se sente assim? Já tinha pensado nesse assunto? Então, para terminar o vídeo, uma passagem curta, resumo do que estamos vivendo. É o tecnofeudalismo, uma tese interessante que faz pensar do pesquisador Cedric Durand. Já ouviu falar nela? Antes de eu finalizar, deixa eu pedir o like, o sininho, a inscrição, o financiamento no Catarse que mantém isso aqui vivo, o Pix com qualquer valor se você puder. Espero que tenha gostado do vídeo. É nóis, nos vemos já já. Obrigado e falou. What is happening now, in my view, is a neo-feudalism, where the Zuckerbergs and Bezoses of the world are basically becoming the new lord and ladies. And they're deciding, even when they do nice things, they're deciding what kind of schools we should have, what kind of financial aid programs universities should have, you know, what kind of disease, anti-disease programs we should have. You go in, you pay, you use your credit card, you pay money to Zuckerberg, and some more people see your advertisements. One person owns the whole digital space. It is the equivalent of stepping outside in Ljubljana. Imagine, just science fiction for a moment. Imagine you step out in Ljubljana, on the streets of Ljubljana tonight, and you look around and you think, oh my God, all these buildings belong to one person. Everything that is traded in the shops that I see is controlled by one person who decides what prices are charged, what prices are not charged, who can trade, who can't trade, who can buy, who can't buy. And moreover, imagine that Ljubljana operated like Facebook does or Amazon does, whereby what your eyes see is determined by one person, by the algorithm of one person, who, if he wants you not to see something, you will never see it. Under standard capitalism, you have a working class which is exploited during the working time, and then they go home, and that's time for themselves. Today, you have a proletariat, a working class, which is shrinking, 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 and increasingly, everybody is producing capital directly for these fiefdoms. Every time you have your phone and you walk around, Google knows where you are, and that enriches the software of Google Maps. It adds your movements, add capital to Google. You're not a shareholder. You don't get shares for that capital. They get it. With the pandemic, we've seen how work and leisure have been completely decoupled. So it's a constant struggle to build up a profile along the lines of the expectations of some fictitious future employer. That is slavery. The complete collapse of the private space. These are the reasons why, for me, techno-feudalism, is such a menace.